Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão aí os estudos de vocês em relação ao cálculo 2? Estão sentindo muita dificuldade? Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios, né? As nossas listas de exercícios, ver o que elas pedem, está auxiliando vocês aí nesse momento, né? Para ver as dúvidas de vocês. Eu vou estar resolvendo uma das questões da nossa lista, né? Com relação a gráfico, ao esboço do gráfico. E vou deixar o restante para vocês estarem, né? Treinando em casa, fazendo em casa. E, claro, se precisar, né, de alguma ajuda, tá mandando mensagem, tá perguntando pra gente que nós vamos estar aí sempre disponível para ajudar vocês. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa lista de exercício e aí eu deixo até para vocês estarem treinando em casa. Eu vou estar resolvendo esse primeiro, que é a letra A, né? É uma função do quarto grau. Nós vamos estar desenhando o gráfico, né? Um esboço do que seria o gráfico dessa função. E vou deixar as outras para vocês estarem fazendo, até porque os passos são os mesmos, certo? Então, vocês irão fazer os mesmos procedimentos com relação às outras funções, e a partir disso vocês também vão conseguir chegar no gráfico de cada uma dessas funções pelo mesmo caminho. Esses talvez sejam mais tranquilos, mas vamos lá. Vou mudar para vocês agora, para a gente estar compartilhando o quadro branco. E aí, com calma, nós vamos montar esse quadro branco, esse gráfico. Vocês vão entender como é a questão do desenho do gráfico, né? Como é que nós vamos montar. E, a partir disso, vou dar dicas para vocês dos passos. Então, nós vamos ter uma diversidade de passos. Desligar aqui para vocês não ficarem olhando meus elásticos. Nós vamos ter aí uma diversidade de passos, né? Que nós devemos seguir para montar um gráfico. A nossa letra A função é a função f de x igual a 3x à quarta menos 8x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 2. Esse é a nossa função. E aí nós vamos ter uma diversidade de etapas que nós vamos seguir, né? Para vocês entenderem como é que nós vamos encontrar o gráfico dessa função. A primeira ideia é a gente fazer um estudo com relação ao domínio dessa função. Cada função ela tem um domínio específico dela. E, em alguns casos, existem funções que nós temos aí restrição com relação a algum valor no domínio. Não é o caso dessa função aqui. Então, a gente tem que entender, porque naquele momento não vai existir gráfico, vai existir uma quebra, porque não vai existir valores da imagem naquele ponto específico em que a função ela não é definida. Então, a primeira coisa é entender o domínio. Então, nesse caso, o nosso domínio da nossa função, né, é o conjunto dos números reais. Por que o conjunto dos números reais? Porque eu tenho uma função aqui polinomial. Se eu tenho uma função polinomial, ela permite todos os valores para x. Então, estudando o domínio dessa função, nós vamos ter que o domínio são todos os valores do reais, porque é uma função polinomial, não existe restrição. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a gente entender em que ponto essa função vai interceptar o eixo y. Então, nós temos aí um ponto, né? Nós temos que verificar em cada função se ele vai tocar o eixo y em um determinado ponto. Quando é que a gente sabe esse ponto? Quando é que nós encontramos esse ponto? Quando a gente calcula f de zero. Basta a gente atribuir ao valor de x zero. E aí nós vamos conseguir entender em qual ponto a nossa função ela vai tocar o nosso eixo x, nosso eixo y, desculpe. Se vocês observarem essa função e eu disser para vocês que o valor de x é zero, você é meio que óbvio, né? Que o resultado vai ser 2. Aqui x é zero dá zero, aqui também x é zero vai ser zero, e aqui x zero vai ser tudo zero. Então, o que vai sobrar para a gente é apenas o 2. Ou seja, o meu f de zero nessa função é igual a 2. Então, quer dizer que no ponto de x igual a zero, é o ponto que toca o eixo y,
meu valor de y vai ser 2. Quer dizer que esse ponto vai ser o valor que vai tocar no nosso eixo, y. Essa é a segunda etapa. Com relação à terceira etapa, amados, nós vamos fazer agora um primeiro estudo com relação à primeira derivada. Nós vamos ter alguns olhares com relação à derivada e nós vamos ver que a ideia de gráfico vai ser toda montada com base em derivada. Derivada primeira, derivada segunda, que foi o que a gente já viu, né? Nas outras aulas, o que é que traz cada uma das características. Então, nós vamos entender agora um estudo com relação à nossa derivada. Então, vamos para a primeira derivada. A gente já viu que na primeira derivada, o que é que nós temos que fazer? Desse expoente, subtrai 1. Desse expoente, subtrai 1. Então, o que é que nós vamos ter? Desse 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, aqui vai ser 12x ao cubo. Vai estar sempre subtraindo 1 no expoente. Menos. Desce o expoente, multiplicando. 3 vezes 8, 24. E o expoente vai ser sempre menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Mais. Desce o expoente multiplicando. 2 vezes 6 dá 12. 12x. E a derivada da nossa constante, a gente já viu que é igual a zero. Se nós fôssemos fazer um estudo com relação a essa função, eu ainda poderia reescrever ela de um outro jeito. Veja se vocês concordam comigo, que eu posso escrever ela como sendo 12x vezes. Aqui, x ao cubo vai sobrar x ao quadrado, menos 24x ao quadrado vai ser 2x, né? Dividindo por 12x. E mais 2x vai ser aqui mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente entender em quais valores de x eu vou ter essa função igual a zero, eu vou ter a minha derivada igual a zero. Você se lembra dos pontos críticos de uma função? Que é quando existe alguma restrição na função, ou que essa função tem a derivada igual a zero. Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que esse formato que eu coloquei seja mais fácil para a gente fazer um estudo do zero, do valor que vai dar a função igual a zero. Porque aqui eu tenho a primeira possibilidade, que é isso aqui ser igual a zero, ou seja, eu já tenho uma possibilidade aqui, que é x ser igual a zero. Se x for zero, a minha primeira derivada vai dar zero. Então, essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a gente calcular os zeros dessa função. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Que é menos b, ou seja, 2, mais ou menos, que é Bhaskara, né? Raiz de b ao quadrado, ou seja, aqui, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui vai dar menos 4. Dividido por 2 vezes a. Nesse caso, o valor de a é 1. Quando nós fizermos isso, pessoal, nós vamos ter 4 menos 4, que dá 0. A raiz de 0 é 0. Vai sobrar para a gente aqui, ó, 2 sobre 2, que é 1. O que é que nós podemos afirmar com isso? Nós vamos ter aqui dois pontos críticos. O primeiro ponto crítico, eu vou botar aqui x1 é igual a 0. Quando é que a gente sabe que é o ponto crítico? Pegando a derivada e colocando a derivada igual a 0, certo? Foi o que nós vimos. E o segundo ponto crítico, x2 igual a 1, que a gente acabou de calcular. Então, essa é a terceira etapa, esse primeiro olhar da gente, né? Com relação à primeira derivada, para entendermos se existem pontos críticos na função. Quando é que vai existir pontos críticos? Quando a derivada não existir, desculpe, em algum determinado ponto, ou ela for igual a zero. Então, a gente já percebeu que essa função ela tem, né, seu valor igual a zero quando x for igual a zero ou quando x for igual a 1. E aí a gente consegue, né, achar já os dois pontos críticos. A quarta etapa, nós vamos fazer também um estudo com relação a essa primeira derivada,
para a gente entender o comportamento. A quarta etapa é para a gente entender o comportamento da função. Por quê? Porque a primeira derivada, além de fornecer para a gente os pontos críticos, ela diz para a gente também quando é que essa função ela vai ser crescente ou quando é que essa função ela vai ser decrescente. Então, a gente precisa entender com relação a essa função, em que momento essa função ela vai ser crescente, em que momento ela vai ser decrescente. Então, a minha primeira derivada, que é essa daqui, só para vocês terem uma ideia, né, para a gente não precisar repetir aqui, essa primeira derivada ela vai ser maior do que zero quando essa função aqui for maior do que zero, ou seja, quando 2x ao 12x ao cubo menos 24x ao quadrado mais 12x for maior do que zero. E quando é que isso acontece? Quando o meu x for maior do que zero, que a gente já viu que é uma função polinomial. Então, f' de x, que é essa função que a gente já viu aqui, que a gente já calculou a derivada, ela vai ser maior do que zero quando o meu x for maior do que zero. Função polinomial. Então, assim, ela vai ser maior do que zero quando a minha função ela tiver o valor de x maior do que zero. O que é que eu sei? Que para essa função, nos valores de x maior do que ou igual a zero, essa função ela é crescente. Então, a gente já viu f' de x maior do que zero, ou seja, essa função ela vai ser crescente, que eu estudo com relação à primeira derivada. Então, ela é crescente quando meu x for maior do que zero. Ou igual a zero nesse sentido. E vice-versa. Como vice-versa? Se para os valores de x maiores do que ou igual a zero, ela vai ser uma função crescente. Quando é que ela vai ser decrescente? Quando meu f' de x for menor do que zero. Quando é que ela é menor do que zero? Quando o meu x for menor do que zero. Então, isso implica na função ela ser uma função crescente ou decrescente. E isso vai ser importante para a gente compreender como vai ser o gráfico, como vai ser a construção desse gráfico. Ou seja, essa função ela vai ser decrescente quando o meu x for menor do que zero. Esse é o nosso estudo com relação à primeira derivada. O que é que a primeira derivada diz para a gente? Onde serão os pontos críticos e onde ela é crescente e onde ela é decrescente. A quinta etapa, né, da construção desse gráfico já está relacionada com a segunda derivada. Então, vamos agora calcular a segunda derivada, que é o derivar a primeira derivada. Ou seja, nós vamos derivar essa função que eu circulei aí de laranja. Eu vou até colocar de outra cor para a gente entender quem é essa segunda derivada. Então, essa segunda derivada é a gente derivar essa função aqui. Porque aqui é a primeira derivada. Então, para calcular a segunda, basta que a gente já derive, né, a nossa primeira derivada. Derivando, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter esse 3, ele desce multiplicando. Então, 3 vezes 12 dá 36. Então, eu vou ter ali 36x ao quadrado. O expoente diminui 1. Menos esse 2, ele também vai descer multiplicando. Então, 2 vezes 24 dá 48. Então, vou ter 48, meu x. Ele vai diminuir o expoente. Então, fica o próprio x mais 12. Essa é a nossa segunda derivada. Então, nós já temos a primeira derivada, nós já temos a segunda derivada. E o que é que essa segunda derivada vai nos dar? Ponto mínimo, ponto mínimo absoluto, ponto máximo absoluto. Nós vamos ter um estudo com relação a isso. Então, qual é o primeiro caso? A gente considerar para o valor de x igual a zero. Se eu tiver ali, nesse caso,
f duas linhas, que é a nossa segunda derivada de zero, o que é que nós vamos ter aqui? Se eu considerar que o valor de x é zero, aqui é zero, aqui também é zero, vai sobrar para a gente o quê? Vai sobrar para a gente o nosso número 12. Ou seja, todas as vezes que eu tiver f duas linhas de zero, vai ser o nosso valor 12. Então, o que é que nós temos? Que o ponto zero é um ponto mínimo. Ou seja, aqui nós vamos ter um ponto, né? Um ponto mínimo da função. E nós temos ainda um ponto mínimo relativo, né? Ponto mínimo relativo, se vocês considerarem f de zero. Então, para f de zero, aqui eu tenho o ponto mínimo da função. E posso ter ainda um relativo, um mínimo relativo, que é quando eu tenho f de zero. E quando eu tenho f de zero, a minha função ela vai ser igual a 2. Ou seja, ponto mínimo relativo. Então, a gente consegue também compreender se a função ela vai ter, né, uma função mínimo, máximo, mínimo relativo, máximo relativo ou absoluto na função. Essa é a primeira ideia com relação à nossa segunda derivada, mas nós ainda temos uns estudos com relação a essa segunda derivada. Então, nós vamos agora para a sexta etapa, porque a sexta etapa ela está influenciando a concavidade da função. E quando é que nós sabemos a concavidade da função? Quando nós entendemos a segunda derivada. Quando nós temos um estudo acerca de f duas linhas de x. O que é que nós vamos ter? Ó, a nossa função, ela tem, né, uma função do segundo grau e ela tem a concavidade para cima. Então, o que é que nós temos? Ela vai ter um comportamento até o ponto do vértice, que é o comportamento dela ser uma função decrescente, e vai ter um comportamento crescente a partir desse x do vértice, né? Então, nós já vimos que esse ponto de vértice da parábola, da nossa função, ela faz com que a função ela mude a sua posição. E aí, pessoal, o que, é que nós temos com relação a esse x do vértice? Ele vai dar para a gente posicionamento. Esse posicionamento vai dizer para a gente a partir de qual momento essa função ela vai ter o comportamento de função crescente, função decrescente, quando é que ela muda. E como é que eu calculo? Você já sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a. Só que a gente tem que calcular menos b sobre 2a com relação a essa função aqui, que é a nossa segunda derivada. Então, o que é que nós vamos ter? Menos b, que é 48, dividido por 2 vezes a, e nesse caso a é 36. Eu posso simplificar, 48 é 4 vezes 12, não é isso? E esse 36 é 3 vezes 12. E aí vejo que eu posso simplificar, né? Então, o que é que eu tenho?
Esse 4 posso simplificar e esse 12 também posso simplificar. Sobra aqui o quê? 2 terços. Se a gente pegar esse valor de x igual a 2 terços e substituir na função, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que o resultado para y vai ser 1 sobre 3. Para facilitar, vocês dividam todos por 12, porque aí fica mais fácil, porque aí vocês vão trabalhar aqui ó, com 3, 4 e 1. Fica mais simples para vocês trabalharem. O que é que isso quer dizer, pessoal? Esse ponto do vértice quer dizer o seguinte, que a minha função ela vai ter esse 1 terço com relação a y para dar o comportamento de onde essa função ela vai ser crescente ou decrescente. Quando é que ela vai ser crescente? Nesse caso, quando o x pertencer ao seguinte intervalo. Nós vamos ter aqui, ó, menos infinito em 1 terço e unido com outro ponto, que é a partir do ponto 1, que também traz do comportamento dessa função. Então, o que é que nós vamos ter? Que a partir do número 1, essa função ela também vai mudar o seu comportamento. Então, é anterior a 1 terço e subindo, sentido crescente ao número 1. Se essa função ela vai ser uma função que vai crescer nesse momento, quer dizer que ela vai ter uma concavidade para cima. Ou seja, nesse intervalo aqui, a minha segunda derivada ela é maior do que zero. Esse é o nosso estudo, né? Quando é que ela vai ser maior do que zero. E se ela vai ser maior do que zero, nesse intervalo, a minha função ela vai ser côncava para cima. Côncava para cima. E, além disso, amados, o que é que nós temos? O contrário. Quando é que vai ser o contrário? Quando é a minha segunda derivada, ela for menor do que zero. Quando é que a minha segunda derivada vai ser menor do que zero? Olha, eu tenho uma função que ela tem o seguinte comportamento. Ela vai ser, né, a partir de 1 terço, no sentido do infinito negativo, ela vai ser côncava para cima e crescendo no sentido a partir do 1. Ou seja, eu tenho aqui como os extremos 1 terço e 1. O que é que isso quer dizer? Que dentro desse intervalo, nós vamos ter a função com concavidade para baixo. Então, quando é que essa função ela vai ser menor do que zero? Quando o meu x pertencer ao intervalo restante daquela função. E qual é o intervalo restante? De 1 terço a 1. Ou seja, dentro desse intervalo, a nossa função ela vai ser côncava para baixo, ela vai ter uma concavidade para baixo. Então, aqui nesse momento, que é que nós vamos ter côncava côncava para baixo. Ou seja, amados, nesse ponto, 1 terço, e no ponto 1, nós vamos ter o ponto de inflexão do nosso gráfico, né? Nós vamos ver aí o comportamento do nosso gráfico. Bom, a gente já fez um estudo do domínio da função para entender qual é o domínio, né, que permanece nessa função. Nós já vimos também, né, f de zero, né, o que acontece
quando meu x foi igual a zero. Já fizemos o estudo com relação à primeira derivada, que traz os pontos críticos e, além disso, onde ela é crescente e decrescente. Já vimos o estudo da segunda função, que traz para a gente ponto de máximo, ponto de mínimo, além de trazer a concavidade para cima e para baixo. E agora nós vamos finalizar com um estudo do nosso gráfico. Aprendi a tirar aquela. Aí vamos lá, vamos ver como é que fica o estudo do nosso gráfico relacionado a essa função. Claro que é um esboço do gráfico, né? A gente não consegue desenhar perfeitamente o gráfico, ainda mais sem medida. A gente tem aqui o ponto 2 como referência, né? Então, vai ser mais ou menos isso. Aí, nós temos aqui como ponto de referência 1/3. E o ponto 1. Aqui a gente já viu que é 2. E o comportamento da função vai ser mais ou menos esse. Então, aqui, pessoal, é mais ou menos o que seria, né, o esboço do gráfico da função. Caso vocês tenham interesse, vocês joguem a função dentro do GeoGebra e aí vocês vão verificar como é o comportamento dessa função para um outro ângulo. Também é interessante, viu, amados? É legal para vocês também estarem olhando essa função para o outro lado. Mas esses pontos aqui, essa ideia, côncava para baixo, côncava para cima, ponto de mínimo, ponto de máximo, fazer esse estudo acerca da derivada é bastante interessante. Bom, pessoal, ficamos por aqui, né, amados? Eu espero ter ajudado vocês aí na construção do gráfico, né? Desejo bons estudos a todos. Qualquer dúvida, estamos por aí. Tchau, tchau, amados. Até a próxima.